uma iniciativa conjunta dos governadores dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal para criar e impulsionar o desenvolvimento sustentável com base em políticas e estratégias comuns. É o que o consórcio da Amazônia Legal propõe. Durante a cúpula da Amazônia, no mês de agosto, em Belém, o BID e o consórcio firmaram parceria, garantindo a ampliação da oferta de recursos para a região. Durante o evento, o programa Conversa Política, com exclusividade, entrevistou o secretário executivo dessa organização. Ele falou da importância da articulação de parcerias e de muito engajamento para enfrentar esses desafios. Doutor Marcelo, secretário-geral desse consórcio da Amazônia, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que é esse consórcio. Bom, vamos lá. O Consórcio Interestadual da Amazônia Legal é uma iniciativa dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal do Brasil, formado em 2019, que tem por intuito a representação desses estados junto ao governo federal em Brasília, em algumas ações específicas, com investidores nacionais, com investidores internacionais. Ou seja, a função do consórcio é ser um facilitador dos estados. Veja que a dinâmica de trabalho que cada secretaria, que cada governo tem é um negócio maluco, a gente sabe disso. Então nós somos um facilitador desse trabalho em Brasília. Certo. E a gente está aqui num evento e a gente acabou de ouvir o BID e o BNDES anunciarem uma coalizão de bancos, né, para fazer um dos pilares, óbvio, de qualquer economia, que é a parte do financiamento. Como é que o senhor enxerga essa iniciativa? Eu acho isso exemplar. Tá? Vamos lembrar o seguinte, tá? Nos últimos 10 anos, né, até o final de 22, o BID esteve na mão da Colômbia, tá? Vários presidentes da Colômbia. E se a gente pega durante esses 10 anos e olha as doações internacionais espontâneas feitas para a Colômbia e dividirmos por quilômetro quadrado de bioma amazônico, a Colômbia recebeu muito mais recursos do que o Brasil. Então mostra uma organização setorial, uma organização política. É isso que eu ia dizer, isso demonstra talvez uma capacidade política maior da Colômbia. Organização política que teve daquele período. Agora o Brasil reassume esse protagonismo. Nós temos na presidência do BID um brasileiro que se dispõe já a criar uma diretoria para a Amazônia. Mais do que isso, uma diretoria pan-amazônica, junta todo mundo, tá? Está olhando não só para os estados brasileiros, mas também para os nossos vizinhos que compõem a estrutura amazônica. Ou seja, uma enorme oportunidade dentro desse alinhamento de estrelas que começa com a cúpula da Amazônia aqui, que é isso que nós estamos tendo aqui em Belém, tá? Né? Que se encaixa em setembro, quando o Brasil assume a presidência do G20, ou seja, é a liderança das 20 principais economias do mundo nos próximos 12 meses, a partir de setembro. Concluído em setembro, nós vamos estar a 12 meses da COP do Brasil, da COP da Amazônia, da COP de Belém, de onde surgirá a agenda climática para os próximos 10 anos, ou seja, condição ímpar da gente construir uma agenda salutar de desenvolvimento real para a Amazônia, desenvolvimento transformativo para a nossa região. Por que o senhor fala de desenvolvimento real? As promessas dos últimos 30 anos foram todas incompletas, sejam elas dos governos federal e subnacionais, seja da sociedade civil, através das ONGs ou das associações, seja do setor privado. E como é que a gente traduz nisso? É só a gente olhar os níveis da educação, de saúde, de acesso a mercado, de desemprego. Infelizmente, a Amazônia hoje é dona do maior índice de desemprego entre os jovens. Tá? Nós temos um processo de violência instalado dentro da Amazônia. Né? Se a Amazônia fosse um país, seria o 4º país mais perigoso do mundo hoje, com os dados de criminalidade que nós temos. Então, ou seja, essa agenda, da forma como foi feita nos últimos 30, 40, 50 anos... Foi equivocada. Foi equivocada e não deu certo. Então, naturalmente, agora a gente tem uma nova geração surgindo, nós temos uma mudança geracional ocorrendo, o que nos obriga a ter uma visão diferente no planejamento do futuro. Lembrando o seguinte, só se planeja o futuro estando nele, ou seja, pensando no futuro. Não dá mais para planejar o futuro olhando pelo passado. Trás. Agora, isso é muito interessante porque isso envolve um aspecto dessa discussão, que é essa visão
da preservação pela preservação, né? E aquela desejada preservação com desenvolvimento, que é o tal do desenvolvimento sustentável, né? Que, enfim, são coisas que a gente ouve ao longo desse período e que a gente nunca conseguiu ver isso de forma muito concreta. Você acha que hoje, essa nova geração a qual o senhor detalha, ela está muito mais, vamos dizer assim, muito mais suscetível a entender que é necessário também algum tipo de compensação para as pessoas que vivem na Amazônia? Vamos pensar o seguinte, o que nós não podemos exercitar mais na linguagem dos jovens é a política do cancelamento pelo cancelamento, tá? Então assim, eu sou contra a mineração, eu sou contra a agricultura, eu sou contra a indústria. Não, peraí, nós queremos conexão, internet, nós queremos computador, nós queremos satélites para nos dar as previsões, a televisão onde nós estamos falando aqui hoje, as transmissões, nós queremos tudo isso, veículos elétricos, transmissão de energia elétrica, nós vamos de mineração, tá? Nós estamos vestindo aqui o quê? Agricultura, tá? Algodão. Nós comemos o quê? Agricultura, seja pequeno, médio ou grande, agricultura. Então, o problema não é o setor produtivo per se. O problema é como você faz e de que forma que você faz. Nós temos que ter inteligência de imaginar que qualquer intervenção econômica gera impacto. Qualquer uma gera impacto, fato, né? Social e ambiental. A inteligência está onde? Como você mitiga os impactos e como você compensa os impactos. Assim você faz o caminho para o futuro. E a gente pode falar de bioeconomia, que todo mundo fala de bioeconomia hoje. Eu vou repetir o que eu disse há pouco lá em cima. Bioeconomia, para chegar no consumidor, precisa de estrada, de portos, de hidrovia, de aeroportos, de estrutura tributária, de estrutura comercial, de relações comerciais. Cadeia produtiva, basicamente. De cadeia produtiva. Então, se nós temos a economia tradicional e sonhamos com uma economia verde lá na frente, nós temos um período de transição. Mas vamos lembrar que quem vai bancar essa transição é a economia tradicional a partir da sua reformulação, a transformando em regenerativa e assim por diante. Mas são mudanças pontuais dentro de um ciclo longo de transição. A gente não muda assim com estalar de dedos, infelizmente. Bom, o senhor falou agora de bioeconomia e eu lembrei agora de uma parte da sua palestra, o senhor falava o seguinte: bioeconomia filosófica, temos que abandonar e vamos decidir. Na verdade, o senhor falou, tem que decidir se nós queremos uma bioeconomia filosófica ou uma bioeconomia de forma prática, que é basicamente isso que o senhor está falando, né? Olha, nós não vamos resolver os problemas da Amazônia vendendo castanha, ou resolver os problemas da Amazônia vendendo cupuaçu. Castanha, cupuaçu, açaí, madeira, agricultura, mineração, eletrônicos, tudo sendo produzido numa relação de respeito com as comunidades indígenas, com as comunidades quilombolas, com os privados que estão nas áreas. Então, assim, não falemos mais de regularização fundiária, falemos de regularização territorial, que dentro de um território você tem economia tradicional, você tem economia indígena, quilombola, restauração florestal estadual, restauração florestal federal, você tem indústria, você tem estradas. Quando você olha sob o ponto de vista de território, é mais fácil você entender os anseios da sociedade e de como você tem que produzir a organização desse território. Todo mundo desse arcabouço de segmentos pode produzir, é isso que o senhor está querendo dizer? De uma regra, dentro de uma organização, né? Todo mundo pode e todo mundo deve, à medida da sua responsabilidade. Nós temos que parar nós cancelamos o desenvolvimento do país por perspectivas ideológicas. Então, assim, vamos discutir ideologia política no final do dia no bar. Durante o dia, vamos discutir política pública, comercial, ambiental, logística, social e econômica. Se, como sociedade, nós tomarmos isso como pressuposto, a gente se movimenta. O que está acontecendo hoje é que toda essa dicotomia política que nós nos colocamos, nos colocar num segundo plano mundial. O que realmente está acontecendo é que o Brasil está tomando um banho dos seus competidores internacionais que estão se desenvolvendo, estão indo embora e estão aumentando a diferença para nós. Mas isso não fazendo um parênteses aí na sua fala, isso não é causado por eles mesmos, quando eles financiam
esse discurso contra o nosso desenvolvimento? Porque a gente tem que ser muito claro, assim, muitos países hoje financiam através de ONGs alguns movimentos que são contrários à produção em algumas áreas da Amazônia. Ou não? Alvo, eu discordo de você. Sabe por quê? Você cria sua reputação, tá? Então, assim, o Brasil quer se colocar no mercado internacional sem seguir regras básicas de tendência de consumo. Então, se você não estuda o que o consumidor quer, consumidor mundial, quais são as tendências de evolução para isso? Então, por exemplo, no ano passado, 4,7 milhões de hectares de florestas tropicais foram desmatadas no mundo, dá 11 campos de futebol por minuto. Tá? Geraram 2,9 gigatons de emissão de gás de efeito estufa. 43% do desmatamento ocorreu no Brasil. E esses 43% do desmatamento colocam o Brasil como o quinto maior emissor de gás de efeito estufa no mundo, por ilegalidade. Ilegalidade. Se a gente elimina esse processo, nós não estamos nem entre os 20. Aí sim nós passamos a ser o país que é sustentável. A gente fala de boca cheia, que a gente tem um código florestal mais pesado no mundo, etc, etc. Mas tem menos de 2% dele implementado. Menos de 2%. Então, assim, a gente gosta de falar de lei sem cumprir lei. Então, a primeira coisa para nos encaixar dentro de um modelo de desenvolvimento é seguir lei, é ser legalista. Deixa eu te falar um detalhe. Entendi. Qualquer produto brasileiro com carimbo de Amazônia preservada não tem concorrência internacional. Nós ganhamos, porque nós sabemos produzir, produzimos bem, com qualidade e com eficiência. Agora, com carimbo de maior desmatador do mundo, a gente não vai se encaixar no mercado internacional. Bom, e aí se eu falo de uma coisa que é importante, você acha que isso é o que conecta a Amazônia ao resto do mundo? É essa responsabilidade com o que a gente, da forma como a gente está produzindo? O senhor falava ali em cima que é preciso ter um caminho, e isso não está muito claro ainda, pelo que eu entendi, que conecte a Amazônia ao Brasil e o Brasil à Amazônia. Explica um pouco para a gente esse conceito. Vamos lá, nós somos mais de 50% do território brasileiro. Certo. Tá? A Amazônia é o gerador de chuva do território brasileiro. Então, assim, sem a Amazônia não tem agronegócio. Tá? 90% do agro brasileiro funciona sem irrigação. Então, nós precisamos da chuva que vem dos rios voadores formados pela floresta amazônica. Essa chuva gerada pela floresta é que abastece a bacia amazônica, que bombeia no Oceano Atlântico o maior volume de água doce e nutrientes, maior do que a somatória dos 10 maiores rios que vêm depois. Então, ou seja, se a gente ajuda na irrigação da qualidade do Oceano Atlântico, quantos países estão margeando o Oceano Atlântico no mundo? Então, a gente precisa entender que a importância da floresta amazônica, ela passa fronteiras, tá? Ela tem impacto direto no mundo inteiro. Agora, por que a gente não se aproveita disso? Porque isso aí poderia estar em todas as negociações comerciais no Brasil, nas negociações multilaterais. Argumento, né? Não, fato. Né? Mas por que a gente não utiliza isso nas negociações? Porque está maltratado. Então eu desafio vender a sua casa reformadinha, muito bonita, ou pegar uma casa toda destruída, arrebentada, janela quebrada e tentar vender pelo valor de mercado. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Se a floresta amazônica estiver comportada, reservada, preservada, conservada nas áreas de conservação e utilizada pelo setor econômico da melhor maneira possível, dentro das inúmeras... Olha, nós temos na floresta amazônica uma área degradada maior do que toda a área agrícola plantada no Brasil. Então, ou seja, nós estamos longe da fronteira de eficiência, nós temos muito o que produzir aqui ainda. Agora, a gente precisa de inteligência política para isso. E não é xingando os parceiros internacionais em português, querendo que eles entendam, porque eles não entendem português, que a gente vai conseguir se inserir no mundo. Então, você acha que, por exemplo, essa ideia da gente construir uma economia a partir desse desenvolvimento sustentável, ela pode se dar, por exemplo, dentro dessas áreas degradadas, sem precisar... Ela pode, né? Ela deve. Né? Ela sem deve. aumentar, sem ampliar ela isso. Ela deve. Nós temos várias Amazônias. Que é o que seria a inteligência, Nós né? temos a Amazônia degradada, que carece de desenvolvimento da economia tradicional, do agronegócio, da agricultura, da restauração florestal, da produção de madeira. Nós temos a outra Amazônia, que está mais ligada à bioeconomia, da sociobiodiversidade. Nós temos as áreas de mineração. Nós temos diversas Amazônias. O que nós precisamos é colocar tudo junto num processo de desenvolvimento harmônico. E aí que eu chamo a atenção que não pode ser mais uma decisão só do governo federal. Isso precisa ser uma decisão tomada do governo federal junto com os entes subnacionais, junto com os estados. Porque quem está mais perto das populações
que sente ali a violência do dia a dia, a necessidade de educação, de saúde, de acesso a tudo, são os governos estaduais e, por último, os municípios. Então, se a gente não integrar essa cadeia federativa, nós chamamos de República Federativa do Brasil. Então, ou nós exercitamos essa federação em todo o seu poder, ou a gente continua sendo um país subdesenvolvido. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque o senhor citou ali, e eu, não só o senhor, mas ao longo dos diálogos também, aqui da cúpula da Amazônia, eu ouvi muito um discurso de avançar em cima daquela agenda de comando e controle, que basicamente era uma visão antiga de gerar lei, de fiscalizar e tal. É um momento de pensar isso de forma diferente, é isso? Olha, o comando e controle é uma das ações do processo, tá? E ela funcionou. Quando foi colocada no passado, o desmatamento diminuiu em 8 vezes, tá? Então é necessário que ela ocorra, comando e controle. Pelos motivos que nós conversamos mais cedo. Existe um descumprimento legal. Okay. Tá? Então o comando e controle faz o quê? Tem muita ilegalidade aí. Exato, coloca a lei para funcionar. Tem que reconhecer então, isso. Quem é honesto e faz direito não precisa se preocupar. Okay. Agora quem é ilegal vai gritar e se preocupar. Tá? Agora, o comando e controle ele é o início do processo. O que vem depois disso? Depois disso tem que ter ações que gerem emprego, ações que geram renda, ações de educação, ações de saúde, ações de integração dos municípios, dos estados. Ou seja, para que você transforme aquele processo legal num processo de benefício socioeconômico percebido pela população. Se você não entregar isso, você dá de mão beijada para a ilegalidade voltar ao processo. Entendi. Bom, o senhor falou de comando e controle e de estímulos. E aí a gente percebe que tem duas coisas importantes, né, dentro desse processo de desenvolvimento. Primeiro é o crédito, que a gente acabou de conversar aqui. O outro é tecnologia. Como é que o senhor vê a nossa questão tecnológica aqui na Amazônia hoje e como a coalizão pode ajudar nisso? Olha, vamos lá. Quando foi feito o leilão do 5G, ano passado, ou ano retrasado, não me recordo. Passado, eu acho. Foi colocado que todas as cidades brasileiras estariam conectadas. 95% das capitais tinham que estar conectadas até junho de 2022. Exato. Aí, acho que era isso. Foi feito um estudo de pegar a Amazônia e olhar como é que estava a conexão das comunidades. Porque a gente tem muito isso na Amazônia, né? Você anda, tem uma comunidade aqui, anda 10 quilômetros tem outra comunidade. Essa é a nossa realidade, exato. Na verdade. Então, foram analisar isso aí. E foram analisadas 5.000 comunidades. Dessas 5.000 comunidades, só 50 estavam dentro do mapa do 5G. Só 50. Tá? E aí foi feito um trabalho que já começou, é um trabalho de filantropia, mais com a participação do setor privado, no acordo com a Interlink, lá do Elon Musk. Tá? E nós pretendemos, com esse projeto que chama Conexões Povos da Floresta, conectar até a COP de 2025 todas essas 5.000 propriedades. Tá? 170 comunidades foram conectadas no ano passado, esse ano cerca de 800 comunidades serão conectadas e até 2025 as 5.000 comunidades. Você fala, pô, mas o que é essa conexão? É uma conexão simples, tá? Você coloca um sistema solar, um sistema de antenas lá naquela comunidade, uma meia dúzia de celulares, uns 2 ou 3 computadores vão poder se conectar ali. Qual a vantagem que tem nisso? Por exemplo, 2 parceiros criaram um programa que faz com que essa comunidade se conecte, por exemplo, com o sistema do SUS. Ao se conectar com o sistema SUS, você está conectando saúde, o sistema de saúde brasileiro para aquela comunidade. Tá? Você se conecta com o sistema educacional. Você se conecta com o sistema de segurança pública. A ilegalidade, o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, está todo conectado, mas os cidadãos de bem não. Ao fazer isso, você é a mesma coisa de você criar um botão do pânico, tá? Onde você tem 5.000 vigilantes da lei e da ordem na floresta se comunicando, se integrando com o resto do Brasil. Quando a gente integrar a Amazônia no Brasil, aí o Brasil está preparado a vender essa Amazônia no mundo, vender entre aspas que eu digo, os benefícios, o carimbo de Amazônia preservada, conectada, sustentável, porque nós estamos dando voz e acesso a todos eles. Imagina, você trabalha aqui com comunicação, imagina você estar num lugar hoje que você não consegue se comunicar com ninguém. No mundo de hoje isso é inaceitável. O senhor falou um negócio que é interessante, que eu queria entender um pouco do seu raciocínio sobre isso. Quando o senhor fala, e o senhor já falou isso em alguns momentos, que o Brasil precisa conectar-se à Amazônia, agora mesmo o senhor falou de um Brasil que não entende
né, o quanto a Amazônia é importante para o seu processo. A Amazônia hoje ela está desconectada do Brasil do ponto de vista, em algum aspecto? Completamente desconectada. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Você vai em qualquer fórum que você participa aí pelo Brasil, aí você faz assim, quem conhece a Amazônia? Levanta a mão. Aí a pessoa levanta a mão e fala, já estive em Manaus, ou já estive em Belém, ou já estive em Rio Branco. Peraí, você foi a Manaus, conhece a Amazônia? Você foi a Belém, conhece a Amazônia? Você conhece alguém que você fala assim, fui a Porto Alegre e conheço o sul do Brasil? Não, ele conhece Porto Alegre. Eu fui ao Rio de Janeiro, conheço o sudeste do Brasil? Não, ele conhece o Rio de Janeiro. Aqui na Amazônia o pessoal generaliza. Você quer dizer que faz uma visitinha e faz uma visita. Aí quando você faz a segunda pergunta, fala, quem conhece a Amazônia, mas não vale visita às capitais? É pouca gente. E quem conhece a Amazônia profunda, que já viajou para dentro da Amazônia, para estar com as comunidades, para estar nos investimentos, nos grandes investimentos que estão lá escondidos no meio da Amazônia. Eu trabalhei 25 anos aqui dentro da Amazônia, tá? Aqui no interior do Pará. Conheço a fundo essa realidade. Aí ninguém conhece, tá? Então a Amazônia está no imaginário do brasileiro muito mais distante do que no imaginário do estrangeiro, por exemplo, que sabe da importância da Amazônia para mudanças climáticas. Você está dizendo que em algum aspecto a Amazônia está muito mais conectada com países, outros países internacionais, com a comunidade internacional, do que propriamente com o seu próprio país? Com certeza absoluta. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco agora sobre desafios do trabalho, né, que esse grupo tem, mas principalmente dessa coalizão, né? O que eu entendi da coalizão é que são bancos que vão agora unir